Boa tarde, turma. Hoje estaremos apresentando um trabalho sobre agroflorestas. Os integrantes desse grupo são Amanda Roberta, Arthur Vandermaas, Gabriel Augusto, Leonardo Bueno e Péricles Machado. Um sistema agroflorestal, chamado pela abreviação SAF, é a forma de uso na terra na qual se resgata a forma ancestral de cultivo, combinando espécies arbóreas lenhosas, como frutíferas ou madeireiras, com cultivos agrícolas e/ou animais. Essa combinação pode ser feita de forma simultânea ou em sequência temporal, trazendo benefícios econômicos e ecológicos. Nos sistemas agroflorestais, encontramos uma mistura de culturas anuais, árvores perenes e frutíferas e leguminosas, além da criação de animais e a própria família de agricultores, em uma mesma área. Para o sucesso dos sistemas agroflorestais, é necessário conhecer os potenciais benefícios e prejuízos das espécies arbóreas associados com outras espécies. Para isso, é necessário conhecimento sobre as espécies arbóreas e como elas interferem num agroecossistema. Algumas das vantagens são a similaridade aos padrões ecológicos naturais, a melhor utilização dos perfis de paisagem e de energia solar, a reciclagem dos nutrientes, a redução da ação danosa do vento, o controle eficiente dos processos erosivos, controle biológico, a fixação e incorporação de nitrogênio proveniente das árvores leguminosas e a maior produção de biomassa por unidade de área. Aí na imagem um exemplo ilustrativo de um sistema agroflorestal. Já as desvantagens desse sistema podem ser a competição entre as espécies vegetais e animais, o risco de influências aleopátricas, o surgimento de enfermidades como o aumento da umidade relativa do ar, a exploração das aves pode causar danos aos demais componentes, a mecanização das atividades pode ser dificultada e a excessiva exportação de nutrientes com as colheitas. Os sistemas agroflorestais buscam colocar sobre uma mesma unidade de manejo de terra plantas de espécies agrícolas com espécies arbóreas. Dessa forma, devemos aplicar os SAFs, que são sistemas agroflorestais, em locais onde existe a fragmentação florestal, que é um fenômeno associado à expansão agrícola. Mas quais são os locais que são permitidos a implementação desse sistema? São permitidos em áreas de reserva legal, em APPs de pequenas propriedades ou posse rural de alguma família, em áreas de uso restrito com declividade entre 25 a 45 graus e também em áreas consolidadas. Os cuidados importantes para a implantação dos sistemas agroflorestais. Em primeiro, nós temos a obtenção do conhecimento técnico sobre o sistema, que é feito logo após o reconhecimento do local onde será introduzido os sistemas agroflorestais. Mais para frente, iremos também falar os principais passos para o introduzimento do sistema agroflorestais. Bom, o segundo aqui, nós temos que analisar e corrigir, se necessário, as condições nutricionais, seja físicas ou químicas do solo. Um exemplo de física é o descompactamento do solo. E o outro exemplo de química eu posso citar pela calagem, que é a neutralização do pH, já deixando o solo apto para o plantio. Bom, e agora também temos quais os recursos financeiros e humanos disponíveis. Os recursos financeiros é o tanto que o agricultor, no caso, ele está disposto está disposto a pagar. E os humanos é porque nos sistemas agroflorestais, tanto na agroecologia, são priorizados os sistemas humanos, as mãos de obras humanas. Porque a gente não tem como ficar andando com a máquina dentro de uma floresta, né? E a outra aqui é planejar as atividades, ter um plano de manejo todo certinho, com essas coisas assim. Além do mais, temos outros exemplos. No caso seria os estar atento às legislações vigentes do plano ambiental. Temos que também
avaliar a temperatura local e sua precipitação, e eu acho que uma das principais de todas é conhecer o mercado consumidor para o escoamento desses produtos. Na imagem, alguns exemplos de espécies e dos espaçamentos necessários para o plantio. As classificações dos sistemas agroflorestais. Esses sistemas, eles podem ser classificados de diferentes maneiras. E essa classificação, ela levará em conta o seu modo organizacional, a estrutura espacial daquele local e também a importância e a função dos diferentes componentes que formam o sistema. O primeiro exemplo que daremos seria a agrosilviculturais, que seria mesmo a união das árvores com a cultura relacionada. Um exemplo que eu daria são os sistemas agroflorestais nos quintais de casa, que eles teriam uma função de alguma cerca viva e quebra-ventos. Assim, temos o segundo exemplo aqui da classificação, que é a civipastoris, que nada mais é a associação da árvore dentro de uma atividade pecuária. Dando um exemplo assim, de algumas árvores no pasto, onde elas produzirão nitrogênio para o solo, além de gerar um microclima local, dando assim um bem-estar animal. O terceiro exemplo seria a agrocivipastoris, que seria caracterizado pela associação das árvores de porte arbóreo ou arbustivo, designado para o cultivo do sistema agrícola. Assim, por último, teremos a produção florestal de múltiplo uso, no qual essa é designada totalmente para o setor econômico, seja ela de árvores de porte lenhoso ou de porte onde seria, não de porte, mas assim, seria destinado para a produção de madeira e a outra seria para a produção de frutas. Com isso, finalizamos. Agora falaremos sobre dois exemplos onde se aplicaram esse sistema de agroflorestas. Nesse primeiro trabalho, ele foi recuperado uma área degradada de 2 hectares no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais. Antes do processo de restauração, essa área foi utilizada por décadas como pastagem e também apresentava constantes queimadas. Além disso, ocorriam intensos processos erosivos com a exposição do solo, com a presença de voçorocas. Em sua pouca cobertura vegetal, ocorria braquiárias e capim-gordura, além de algumas espécies de herbáceas nativas. No início da implementação do sistema agroflorestal, procederam-se ao manejo de espécies espontâneas e à introdução de espécies nativas e exóticas, visando potencializar a regeneração natural e propiciar a sucessão de espécies, além da manutenção do solo e do terreno. Após 4 anos de implementação do sistema, mesmo com os longos períodos sem chuvas e intenso ataque de formigas cortadeiras, houveram melhorias significativas na disponibilidade de nutrientes no solo da área em recuperação em relação à área degradada. Mesmo que algumas espécies introduzidas não tenham sobrevivido, o manejo do sistema em geral tem proporcionado enriquecimento das camadas superficiais do solo, pelo constante depósito de biomassa e a consequente disponibilização de nutrientes provenientes das camadas mais profundas do solo, provocando a eficiência desse sistema na ciclagem de nutrientes. Além disso, foi observada uma redução da acidez trocável do solo, por conta da maior depósito de material orgânico desse sistema e uma maior dinâmica do carbono orgânico na área. Já nesse outro trabalho, ele teve o foco de analisar a renda gerada depois da implantação do sistema de agroflorestas na região nordeste brasileira, em Pernambuco. Mesmo a região enfrentando a escassez da água por conta da sua seca, com a implementação do sistema foi registrado ótimos resultados. Foram registradas uma grande diversidade de espécies, tanto arbóreas como frutíferas, no qual as espécies arbóreas ajudam na conservação do meio ambiente e as frutíferas ajudam na renda das famílias envolvidas nessa pesquisa. Dessa forma, mostrando que as produções que acontecem nas SAFs fornecem culturas agrícolas, frutas, forragem para os animais e espécies florestais e, por consequentemente, uma maior biomassa para o local, fornecendo
uma ciclagem de nutrientes para o solo. No entanto, os SAFs podem ser considerados base de subsistência das famílias, melhorando a renda e contribuindo para a sustentabilidade e a conservação do meio ambiente. Então, falaremos agora sobre os sistemas agroflorestais e seus desafios. Os principais fatores limitantes são, de primeiro, o conhecimento do estudo, do sistema no caso, e depois é um sistema que, de primeiro, ele tem uma demanda maior de investimento para que seja feito desde o estudo das espécies nativas que ali tem, ou que habitam, e, consequentemente, desde o preparo do solo até a implantação delas. Bom, e esses sistemas agroflorestais, eles também são considerados o sistema de produção que mais se aproxima de uma floresta nativa, assim contribuindo para o uso sustentável dos recursos naturais. E assim também, dessa forma, se torna bem desafiador a implantação dos SAFs, como uma forma de produção agrícola ou pecuária. E para ter sucesso nesses sistemas agroflorestais, é principalmente necessário que se tenha um grande conhecimento interdisciplinar para que seja feito um plano de manejo muito bom. Assim também, para isso é necessário a obtenção de conhecimento prévio sobre todo o sistema produtivo, seja dos organismos que contribuem para os vários estratos, a sucessão ecológica e além de fitossanidade, que é para a conservação e fertilidade do solo em todo o ambiente. Bom, então, como projetar uma agroflorestas? Seus principais passos são: feito o levantamento e análise do local, é necessário escolher as espécies arbóreas que serão utilizadas, também considerando seus parâmetros ecológicos, socioculturais e econômicos, onde serão priorizadas as espécies de grupo ecológicos iniciais. Logo depois, nós devemos já analisar as espécies agrícolas e também considerar a possibilidade da competição entre essas espécies nativas. Então, após o plantio, serão realizadas várias análises dos solos periodicamente, onde serão feitas anuais nos 3 primeiros anos e, ao decorrer disso, de 2 em 2 anos, onde serão feitos monitoramentos das características físicas e químicas do solo. E, juntamente a isso, devem ser realizadas atividades de manejo como podas e formação das copas e também fotossanitárias para desbastamento e também limpeza do local. Então, com isso, o produtor rural ele poderá analisar a viabilidade financeira desses projetos. E também, se ele mantiver as fases do sistema organizado em um arquivo e em alguma planilha eletrônica com todas as atividades de custo, mão de obra e de seus insumos, além das receitas geradas pelas vendas dos produtos das SAFs, e para obter os coeficientes técnicos e indicadores financeiros do sistema. E aqui nós temos um exemplo ilustrativo de como funcionaria os sistemas de agroflorestas. Bom, então, já nos casos de sucesso, vale muito a pena ressaltar que eles devem ser compreendidos, esses sistemas agroflorestais, em um nível local, tais como os fatores chaves no tamanho da propriedade, no grau de acesso às mercadorias e seus insumos, nos tipos de produtos oriundos a eles, bem como a capacidade de investimento nessas tecnologias. Em vários estudos, os agricultores considerados bem-sucedidos, eles prosperaram além das políticas do local, geralmente elas são desfavoráveis ou neutras. Além disso, esses agricultores também produzem uma gama ampla produtividade desses produtos oriundos das agroflorestas. São menos vulneráveis também às flutuações do mercado, porque as pragas e as doenças também permitem a maior flexibilidade na alocação de mão de obra. Assim, o ponto é muito relevante quando há apoio também do governo local ou também de algumas ONGs, que é totalmente relevante para a geração desse sucesso. Então, de fato, esses processos de aprendizagem também constituem ferramentas muito importantes para a disseminação das experiências bem-sucedidas entre esses agricultores,
os extensionistas e também pesquisadores. Em geral, essas iniciativas também foram bem-sucedidas onde estavam indo contra a corrente do modelo, no caso no modelo vigente, que é o desenvolvimento rural que favorece ao agronegócio. Então, no próprio slide, tem alguns exemplos aqui. Então, já nos casos de não sucesso, ele pode ter uma relação ao grande obstáculo que é o baixo grau de coesão social entre alguns agricultores, fenômeno que muitas das vezes resulta na capacidade limitada desses agricultores familiares de gerir esses empreendimentos e também organizar uma produção que reduz também sua possibilidade de desenvolver esses sistemas agroflorestais. O baixo acesso desses agricultores a políticas públicas adequadas à sua realidade tende ainda mais a reduzir esse acesso às tecnologias e também os créditos de mercados. É constatado que os maiores entraves para o desenvolvimento dos SAFs nos âmbitos das políticas são a assistência técnica, a extensão rural e os créditos inadequados para esses agricultores familiares e também as especificidades dos SAFs, dificultando assim ainda impostos pelos mercados onde são regulatórios, incluindo as suas normas de licenciamento ambiental e as exigências para o processo e a comercialização desses alimentos oriundos dos sistemas agroflorestais. Então, assim, conseguimos concluir que há diversos benefícios gerados pela implementação dos sistemas agroflorestais, sejam elas em áreas desmatadas e degradadas pela derruba e queima dessas árvores, em áreas erodidas, em áreas de baixa fertilidade, em áreas áridas, em áreas de encostas e também pelas áreas que sofrem uma excessiva pastagem e também áreas marginais. Com isso, falarei um pouco mais sobre como recuperar ou até mesmo ser melhoradas. Primeiro, nas áreas desmatadas e degradadas pela essa derruba ou pelas queimadas, elas podem ser melhoradas e ou recuperadas pela aplicação do sistema de cultivos sequenciais, além do de pouso e também para vários tipos de espécies que serão utilizadas. Já nas áreas erodidas pela água da chuva, elas podem ser recuperadas com a formação lenta dos terraços para o uso agrícola. Além dessas estabilizações das vassourocas, nós podemos fazer o cultivos em reenques e também além das coberturas superficiais, e entre outras. Já nas áreas de baixa fertilidade ou mal drenadas, elas podem ser recuperadas com práticas de cultivo em faixas, de folhagem florestal, onde não será o seu principal fonte de adubo, além de outros. Já nas áreas áridas, podem ser recuperadas com as barreiras vivas, que seria a quebra de vento e também uma cerca viva, onde produziria um microclima mais estabilizado com mais umidade, assim gerando a proliferação de novas árvores. Bom, já nas áreas de encostas, elas podem ser recuperadas pela utilização do sistema de fileiras e também pelo cultivo de barreiras vivas. Bom, e quase chegando ao fim, nós temos as áreas de pastagens degradadas pela excessiva pastagem, aonde elas podem ser recuperadas com arborização e também que será um grande banco de forrageiros, e entre outros. E por último, nós temos as áreas de pouso ou áreas marginais, que elas podem ser recuperadas pela propriamente a prática de pouso melhorados entre os diversos números de áreas e multi-estratos. Gente, então finalizando, o último tópico, que é o custo-benefício dos SAFs, não podemos expressar de forma numericamente, mas sim
podemos falar que quando há um investimento nesses sistemas agroflorestais, teremos um retorno de médio a longo prazo de 100% ou mais do custo que foi investido. Então, com isso, podemos dizer que seria muito benéfico, principalmente nos dias de hoje, fazer a introdução desse sistema, que seja na agropecuária ou na agricultura, porque teremos a valoração final em cima desses produtos gerados no seu ciclo. Então, de forma economicamente, seria viável, além também de gerar um maior número de empregos para onde tem esses locais dos SAFs, porque temos o uso de máquinas, mas com relação, quando já estamos em um estado mais desenvolvido, não tem como entrar com uma máquina dentro, seja de uma floresta. Por isso, temos a demanda da mão de obra humana. E assim conseguimos suprir tanto as nossas necessidades, que seria de uma produção mais limpa, tanto na parte econômica do país, ou da cidade local, enfim, que seja. Seria viabilizado tanto direta como indiretamente. Então é isso, galera. Desde já, um grande abraço pelo grupo. Até mais. E essas são as nossas referências. Muito obrigado.